Antes de imaginarmos o futuro da sala de aula, primeiro vamos entender um pouco do seu passado. As escolas sempre tiveram padrões de como se deve ser a forma de organização e de como deve ser o aprendizado em sala de aula. Começando com a forma dos alunos se sentarem. Todos eram colocados em cadeiras enfileiradas. Podemos dizer que nessa parte os alunos eles não tinham a questão de escolha, não tinham liberdade, porque já eram padrões que haviam sido adotados pelas escolas. Outro ponto que podemos observar é que as lições tradicionais eram a forma de aula mais comum. Os professores eles liam um texto ou explicavam um determinado assunto e esperava-se que os alunos ouvissem em silêncio para assim poder fazer as suas anotações. Em outros casos, os professores esperavam que os alunos aprendessem o conteúdo através da memorização por repetição. A questão dos recursos que eram utilizados também na sala de aula. Antigamente, os únicos recursos que eles utilizavam eram o giz, a lousa e os livros. Hoje em dia, algumas escolas já adotaram outros tipos de recursos para que as aulas se tornassem mais dinâmicas e também desse maior facilidade para que o aluno pudesse aprender, que eles pudessem se interessar mais. Mas infelizmente não é bem assim em todas as escolas, pois muitas continuam com o mesmo padrão de ensino de antigamente, e esses padrões eles deveriam ser repensados, para que assim o aluno tivesse mais possibilidade de aprender e que ele pudesse se interessar mais na questão do aprendizado. As salas de aula têm se informatizado. Utiliza-se hoje recursos como os computadores, tablets e data shows. Nessa perspectiva, o professor precisa saber utilizar esses novos recursos na sua prática pedagógica para aprimorar o processo de aprendizado do seu aluno. Hoje, a maioria das salas de aula possui um recurso de data show, passando assim o quadro negro ou quadro branco a ser pouco utilizado. O uso das novas tecnologias é benéfico para os alunos, trazendo assim uma maior autonomia para eles, cabendo ao professor aperfeiçoar o seu conhecimento. O futuro da sala de aula. Com tantas tecnologias sendo inventadas e reinventadas nos dias atuais, fica difícil, quase impossível pensar nas salas de aulas no futuro sem elas. Imagine só, se pararmos para pensar, pode ser que as salas de aulas nem existam e que o professor se torne obsoleto diante de tantos programas para auxiliar na aprendizagem. Mas, como sabemos, o professor, como um bom profissional, vem se renovando ao longo do tempo, criando novas técnicas e métodos a fim de reinventar a educação e trazê-la de modo mais interativo e próxima da realidade do aluno. Tal é a mudança que ocorreu que, se um professor do século XVIII aparecer subitamente, ressuscitasse no mundo em que vivemos, nos dias atuais, ele não se sentiria parte do corpo docente, não se sentiria propriamente um professor. Contudo, mesmo com mudanças drásticas ocorrendo nas salas de aulas, nas formas de ensino, na educação em si, ainda assim a função de transmitir a cultura provavelmente continuará existindo. Apesar de sua crise, a escola é a instituição mais eficaz e poderosa para produzir este efeito. A sala de aula não é definida pela tecnologia, mas pelos homens e mulheres pelo que os homens e mulheres estão a fazer com ela.